BIM 5D é um orçamento automático? É clicar em um botão e fazer o orçamento? Será? Bom, vou compartilhar aqui com vocês um pouquinho na prática para vocês entenderem o que é o BIM 5D, porque apenas falar, né, é diferente do que eu pegar aqui e mostrar para vocês até os pontos de atenção, as vantagens de ter o BIM 5D e mostrar se realmente é automático ou não. E claro, se você é novo por aqui, já se inscreva aqui no canal, curta aqui este vídeo para que a gente possa levar essa mensagem ainda mais longe do BIM 5D, não somente para os profissionais, mas também aí para alcançar empresas para realmente ver o quanto essa ferramenta aqui é poderosa. Mas e afinal, será que o orçamento em BIM é automático ou não? Bom, vou trazer esse caso aqui para vocês, para a gente avaliar aqui junto. Então, essa ferramenta que a gente utiliza aqui na nossa empresa até o momento, né? Então, a gente vê que ela é muito boa no mercado. E aqui a gente consegue trazer algumas análises, né? E compartilhar aqui com vocês. Então, nesse caso aqui, a gente já separou aqui por pavimento toda a parte da arquitetura. Então, a gente está aqui, ó, com o modelo de arquitetura. E eu quero mostrar para vocês como que a gente acaba organizando. Então, aqui a gente tem basicamente, é tudo por regras. Uma coisa que eu sempre gosto de falar aqui, inclusive para os meus alunos, é que quando a gente vai para o orçamento em BIM, é diferente porque a gente trata mais de análise de dados e sai um pouco realmente do operacional, né? Então, isso é bacana porque nos dá produtividade na parte ali de fazer realmente um orçamento. Então, isso é muito bacana, através de ferramentas. Mas claro que para trabalhar com BIM 5D, você precisa saber sobre orçamento de obras, sobre engenharia de custos, né? Porque isso daqui é nada mais do que uma ferramenta. Mas para mostrar para vocês aqui um pouquinho, então eu vou pegar aqui a parte da parede e a gente vai fazer algumas análises aqui para vocês tirarem as conclusões se realmente é um orçamento automático ou não. Mas o que que a gente tem aqui? Vai depender muito, né, da forma que vai ser modelada aí, que vai ser construído o modelo para retirar essas informações, mas a gente consegue fazer algumas análises que eu gostaria de compartilhar aqui com vocês. Então, por exemplo, se eu selecionar essa parede externa, eu consigo vir aqui e verificar as camadas, né, as informações que tem para aquele elemento que eu selecionei. Então, aqui a gente tem reboco externo e a gente tem a pintura, que inclusive está como interna, e a gente já sabe que não é interna, né? Porque eu peguei aqui uma parede externa, né? Já tá com o reboco externo. Então, isso aqui já é um ponto de atenção. São informações que a gente precisa coletar do modelo. E aí, quando a gente extrai os quantitativos, vocês vão verificar que das paredes aqui, não está tendo nenhuma nomenclatura do reboco externo. Então, o que que a gente faz na hora de elaborar um orçamento em BIM e organizar as informações? Nesse caso aqui, a gente tem a extração dos filtros, né? E eu vou colocar aqui para retirar todos os quantitativos das camadas e vou dar um OK. E vocês vão verificar que vai mudar já um pouquinho aqui, ó, apareceu itens a mais, inclusive aqui o reboco externo. Então, a gente retirou este quantitativo através de um filtro de medição. Mas a gente precisa ter alguns cuidados que eu vou mostrar aqui para vocês. Mas aqui a gente, né, nessa estrutura a gente está, dividiu, né, melhor dizendo, por pavimento. E se eu clicar aqui em reboco externo desse pavimento térreo, vai nos mostrar realmente da onde que está saindo esses levantamentos. Então a gente consegue validar, né, se realmente é o reboco externo que a gente está coletando. Visualmente assim, está coletando o reboco externo, né, perfeitamente, mas a gente tem que tomar alguns cuidados. Por exemplo, vamos pegar aqui esse reboco externo aqui dessa parede, e quando a gente seleciona um elemento, nada mais é do que eu falei para vocês, uma análise de dados. Então, a gente vai pegar essas informações do modelo e organizar. E claro, essas informações, elas precisam estar muito bem descritas para que a gente tenha um nível de assertividade no orçamento que a gente faz, mas não somente isso, mas também aonde que a gente extrai os quantitativos. Então, conforme eu falei aqui, a gente faz regras de medições. E quando a gente faz regras de medições, de extrações de quantitativos, a gente tem que ter cuidado do que a gente vai estar adotando como quantitativo também. Nesse software aqui, né, a gente sobe o arquivo IFC e através daqui eu consigo falar qual informação adotar para aquele levantamento, para aquela área. Então, neste caso aqui, o que que a gente precisa prestar atenção? Esses dois itens aqui,
que se vocês forem observar, ó, se vocês verificarem no meu mouse, a gente tem a pintura externa e o reboco externo, e os dois estão dando 32,89 metros quadrados deste elemento que eu selecionei, certo? Mas eu estou extraindo essa informação de um lugar que está me trazendo esse quantitativo, que no caso a gente tem aqui, ó, esse levantamento, né, que é a área líquida, basicamente, dessa parede, e também tem outras áreas também que eu consigo extrair essas informações. Então, o IFC é um arquivo que vem com uma linguagem universal e que a gente consegue retirar essas informações. E muitas vezes vem informações até além do que a gente precisa. Então, a gente precisa tomar cuidado para realmente extrair do lugar correto. Então, isso é muito importante. Então, por exemplo, se por um acaso eu tivesse ali pegado essa extração de quantitativo desse gross side area aqui, não sou tão boa assim em inglês, gente. Mas se eu pegasse dessa informação aqui, ó, é de 36,7. E o que, que quer dizer isso daqui? Isso daqui é a área bruta da parede. É já ali, no caso, não desconsiderando os vãos. Então, a gente precisa ter cuidado tanto na parte da descrição, dos quantitativos que você está retirando e toda a informação que a gente precisa por trás, né, para organizar realmente aí um orçamento, né? Então, isso é bacana trazer aqui para vocês, que não é somente a descrição, o local ali, mas também da onde que está extraindo essas informações. E aí a gente consegue trazer essas informações e verificar o que realmente a gente vai contabilizar em orçamento, o que que é importante, se está extraindo da maneira correta, não somente o quantitativo correto, mas a forma de medir. Por exemplo, um caso legal de trazer aqui para vocês também. Aqui a gente tem, ó, negativo de madeira, né? Então, a gente tem aqui 2,95 metros quadrados. Vou clicar aqui sobre ele só para a gente identificar que é um forro de madeira que a gente tem aqui nesse pavimento, e tem esse negativo de madeira. Só que aqui está por metragem quadrada. Mas será que é assim que a gente compra, que a gente paga? Não é por metragem quadrada, é por metro linear, né? Então, tem vários critérios que a gente precisa adotar na hora de fazer um orçamento. Então, só compartilhando aqui com vocês, né? Vocês vão tirar aqui por experiência própria se é um orçamento automático ou não. Na verdade, a gente faz uma análise desses dados, não sai tudo automático, mas a gente programa extrações, regras, né? Faz a avaliação da informação, da descrição, no caso ali do quantitativo, da extração, da forma que vem esse quantitativo, a unidade, se é em metragem quadrada, metro linear, e aí a gente vai organizando realmente todos os dados aqui para fazer um orçamento em BIM. Então, não é um botão automático, precisa ter essa análise por trás, né? Então, às vezes, até o critério de medição, a forma de medição, se vai medir com vão, se não, enfim, né? Aqui a gente entra já na base mesmo do orçamento. Então, por isso que é importante, uma coisa que eu sempre falo, o orçamento em BIM é uma ferramenta que vai otimizar muito o seu trabalho. Na vez de você fazer aquele operacional de fazer os levantamentos, na verdade, você já vai ter esses levantamentos, só que você tem que saber extrair da maneira correta, saber utilizar essa ferramenta, né? Porque é como se fosse uma Ferrari, mas você tem que saber usar a Ferrari. Então, não é somente o BIM 5D, muda a forma de você trabalhar um pouco com o orçamento, mas, claro, tem que ter todo o fundamento do orçamento, toda aquela base, para que vocês consigam fazer essas análises que eu fiz aqui com vocês. Rapidamente, assim, só para vocês entenderem se realmente é automático ou não. Então, agiliza muito, com certeza, e a partir do momento que você cria regras e extrações e que sempre você tem um padrão de modelagem, com certeza vai otimizando ainda mais. Mas quando você, por exemplo, vamos supor que você trabalha como um autônomo, uma empresa terceirizada, especialista ali em BIM 5D, o que que vocês vão perceber? Que no mercado você pode ter padrões que você passa para o projetista para que venha de tal forma, ou até mesmo você vai receber os projetos em um nível já de desenvolvimento de modelo e você vai ter que fazer essas correções ou essas pontuações de como que precisa vir a informação, e cada projetista faz de uma maneira. Então, por isso que não é automático, porque cada projetista tem uma certa nomenclatura, tem uma forma de fazer e a gente tem que vir costurando esses pontos, alinhando, ajustando para que a gente consiga utilizar aí no orçamento da melhor forma possível. Então, vou deixar aqui essa pontuação
introdução aqui para vocês sobre o orçamento em BIM automático. Então, na verdade, tem muita engenharia aí por trás, mas é uma baita ferramenta aí para estar otimizando o nosso processo. E se esse vídeo foi útil para você, deixa aqui o seu like. E se você tiver dúvidas sobre a área, aproveita para deixar aqui nos comentários também, que a gente vai estar explorando aqui, trazendo cada vez mais conhecimento do BIM 5D para a engenharia, para a construção civil, que a gente vê aí que é algo que realmente tem a crescer muito no mercado.